Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Muito bom dia, estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia desembarcar em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, salva-me. Meu irmão, minha irmã, estamos no mês de agosto, mês vocacional. Quem vive a sua vocação pode dizer que encontrou sentido para a sua vida. A vocação nos direciona ao serviço, a sermos construtores de um mundo melhor, seja na família, na comunidade e na sociedade. Quando nos colocamos a serviço da vida, já estamos respondendo à nossa vocação, nos posicionando contrários a tudo que gera morte. O evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje nos coloca na barca de Jesus, enfrentando os mesmos desafios que os primeiros discípulos enfrentaram quando tiveram, a mando de Jesus, que atravessar para outra margem. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na sua barca e atravessassem para outra margem, isto é, que eles fossem ao encontro de outros povos. Podemos dizer que Jesus já estava preparando-se para que eles caminhassem sem a sua presença física. Até então, os discípulos eram totalmente dependentes de Jesus. Eles não conseguiam dar um passo sem ele, o que não poderia continuar. Afinal, seriam eles os encarregados de conduzir a sua barca, a sua igreja, após sua volta para o Pai. Em obediência a Jesus, os discípulos, mesmo inseguros, já que iam sem a presença de Jesus, entram na barca e avançam mar adentro em direção à outra margem. Atravessar para outra margem, que significa ir ao encontro de outros povos, foi o primeiro desafio que os discípulos enfrentaram. E foi nesta travessia que eles tiveram uma queda na fé, o que pode ser visto com naturalidade dentro da fragilidade humana. Assim como os pais observam seus filhos quando eles começam a dar os seus primeiros passos, Jesus observava os discípulos de longe e ele percebe a dificuldade deles em concluir aquela travessia. A barca, porém já longe da terra,
era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Podemos tirar vários significados desta narrativa. Os ventos contrários, o mar revolto, significam as dificuldades que a igreja e todos os que abraçam a sua missionariedade enfrentam nas mais diversas travessias de suas vidas. Jesus, andando sobre as águas, vem nos dizer que ele está acima do mal, já que o mar, para os judeus, significava o mal. O medo e o quase afundamento de Pedro fala-nos da queda na fé, o que pode acontecer conosco também quando não alimentamos a nossa fé no dia a dia. Coragem, sou eu! Jesus vai em direção aos discípulos andando sobre as águas, e eles demoram a reconhecê-lo, o que às vezes acontece conosco. Nem sempre percebemos a presença de Jesus naqueles que ele envia para nos socorrer. Quando Pedro recorre a Jesus, Senhor, salva-me, Jesus entra em cena e afasta o que para eles era um grande perigo. Voltada a calmaria, os discípulos nem se deram conta de que o maior perigo que eles enfrentaram não fora de um naufrágio, e sim dos danos que a falta de fé pode causar numa pessoa. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim como Pedro vacilou várias vezes na fé, nós também estamos sujeitos a estes vacilos. Mas o importante é fazermos como Pedro, pedir socorro a Jesus. Senhor, salva-me. Este episódio chama a nossa atenção para a essencialidade da fé. Sem uma fé firme com raízes profundas, não tem como viver bem a nossa vocação. Afinal, a vocação é um exercício de fé. Os discípulos tiveram muitas dificuldades em atravessar para outra margem. Nós também temos muitas dificuldades em atravessar os mares impetuosos do nosso interior, de sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro do outro, a outra margem. E se algum dia formos surpreendidos pelas ondas dos mares revoltos da nossa vida, não tenhamos medo. Confiemos em Jesus. Ele virá em nosso socorro com uma diferença. Hoje Jesus vem nos socorrer escondido no coração de alguém, às vezes até mesmo de um desconhecido. Lembremos-nos, ora somos socorridos por alguém, ora somos o socorro para alguém. Amém? Oremos. Pai amado, na unção de vosso Espírito Santo, dai-nos compreender com Jesus, em Jesus, que a tempestade passa, o calor e o frio se amainam, o cansaço esvai-se e reconhecemos como os discípulos que Jesus é verdadeiramente vosso Filho amado. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, pois todos os que tocavam a barra de sua veste ficavam curados, e Jesus estende este poder aos seus discípulos, pois pelos gestos destes, até a sombra de Pedro operou milagres e curas aconteciam. E Jesus se oferece diariamente a nós na sua Eucaristia, fortaleza e cura para os nossos corpos e para as nossas almas. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, ao proclamarmos com Isaías: este é o nosso Deus. Dele esperávamos que nos salvasse. Este é o Senhor, nele confiamos. Vamos exultar de alegria porque ele nos salvou. Que Jesus nos dê uma fé firme e forte, para com a Senhora caminharmos nas suas veredas. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.